Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila, com você aqui no Vencendo Concursos, para mais uma aula de processo civil. Hoje a gente vai falar aí sobre algumas questões que envolvem os atos processuais, alguns pontos bem importantes que eu quero trazer aqui para você. Deixa eu colocar então aqui na tela o nosso material, para você poder acompanhar junto comigo. Então, a gente vai falar mais especificamente sobre o tempo e o lugar dos atos processuais, que estão ali previstos no artigo 218. O que a gente tem sobre isso, né? Vamos começar aqui e você já sabe, faço as minhas anotações. Os atos judiciais, eles devem se realizar no prazo previsto em lei. Então, a gente vai ter ali a lei estabelecendo, na medida do possível, quais são, né, qual é o prazo em que devem ser feitas determinadas manifestações. Isso está no 218. Agora, a gente tem situações em que, porventura, é possível, tá, que não tenha menção ao prazo. E aí? Não está mencionado ali qual é o prazo. Como é que eu vou saber que prazo eu tenho que me manifestar? 5 dias é o prazo quando está omissa ali, né? Quando há uma omissão, tanto da lei quanto do juiz, porque é possível que a lei não diga, mas o juiz determine. E aí o juiz, analisando a situação em concreto, dá o prazo. Agora, o CPC diz o seguinte: os atos devem ser realizados nos prazos previstos na lei. Quando não houver este prazo, então numa hipótese de omissão, prazo de 5 dias, tá? Então, anota aí que o prazo vai ser de 5 dias, conforme diz o CPC. O 219 determina que os prazos fixados em lei ou determinados pelo juiz, eles vão ser contados, deixa eu botar aqui, em dias úteis. Então, quero que você destaque isso, tá? Por quê? Porque essa é uma situação prevista no CPC de 2015, que é diferente daquela prevista no CPC anterior, de 73, porque lá a contagem de prazos aqui no processo civil era em dias corridos. Então, saía ali uma publicação hoje, a partir de amanhã já começava a contar ali o prazo para a parte se manifestar. Agora não. Agora, somente dias úteis. Então, a gente precisa, antes de começar a contagem de prazo, verificar se o dia seguinte é um dia útil ou não. Se não for um dia útil, se for uma sexta-feira, por exemplo, a contagem de prazo inicia na segunda, tá? Não vai iniciar no sábado, porque não é dia útil, aqui considerado para o CPC, tá? Outro ponto, e aqui pode estar em prova. O disposto nesse artigo somente aplica-se aos prazos processuais. Então, quando eu falo de prazos de direito material, não temos esta regra. Aí corre em dias, né? Aí conta em dias corridos. Um exemplo de prazo de direito material, a prescrição. A prescrição, aquele prazo ali para que a para que a pessoa tome ali uma iniciativa, para que ela haja ali. Então, alguém sofreu um prejuízo financeiro, quer ingressar com uma ação contra essa pessoa. Vai ter um prazo para isso, estabelecido lá no Código Civil. Esse é um prazo de direito material, ou prazo material, certo? É o prazo para a pessoa agir. Porque se ela não age, ocorre a prescrição, que é a perda do direito de agir. A prescrição, por exemplo, a prescrição de 10 anos. Para eu contar 10 anos, eu vou contar só dias úteis? Não, vou contar dias corridos. Senão seria bastante complexo, né? Inclusive, dias corridos. A partir da data ali em que a pessoa tem conhecimento dos fatos, teria que tomar uma atitude, vou contar os 10 anos em dias corridos. Tá? Então, cuidado, o examinador gosta de trazer esse tipo de coisa porque ele quer ver se você está atento. Ele pode dizer que sempre os prazos contam-se só em dias úteis, e aí não é sempre, são os prazos processuais, porque a gente tem os prazos de direito material. Tá? Artigo 220, ele fala sobre a questão da suspensão de prazos que acontece naquele período de festas de final de ano. E qual é esse período? Ele é de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Neste momento, a gente tem a chamada suspensão do curso de prazos, tá? Que, né, quem é da área jurídica sabe, é o chamado recesso que a gente anseia ali, né? Chega no final do ano, todo mundo está muito cansado e quer que o recesso chegue logo. E é exatamente o que o CPC, né? O CPC já prevendo isso, ele diz que nesse período que a gente chama do recesso, o recesso, na verdade, se você for olhar ali, né, nas leis de organização dos tribunais de justiça, ele é diferente. Ele é até ali 7 de janeiro, mas o que a gente tem no CPC
é um prazo de suspensão de prazos neste período, que é fixo anualmente. Dia 20 de dezembro, suspende o prazo, né, para as partes ali no processo civil e só volta a correr no dia 20 de janeiro. Temos exceções de prazos ali que podem ser contados, mas a regra é que nesse momento não podem ser realizados prazo algum, não pode ser realizado nenhum ato, porque estamos num momento de suspensão de prazos. Só a título de curiosidade, quando eu falo em suspensão, significa que o prazo volta a correr de onde ele parou, tá? Então é diferente de interrupção, que aí a contagem de prazo volta para o início. A suspensão parou ali no dia 20, vamos pensar assim, um prazo de 15 dias. No dia 20 de dezembro já tinham passado 5, faltam, portanto, 10. Quando vai voltar a contar? Dia 21 de janeiro, porque dia 20, inclusive, como diz aqui, é um momento de suspensão dos prazos. Bom, beleza? Vamos seguir então sobre o tempo dos atos processuais. Situações em que também pode ocorrer a suspensão do prazo. Temos essa suspensão, que é oficial, anualmente acontece, mas temos situações peculiares, situações que podem acontecer num processo, né? E aí acontece num processo, não necessariamente acontece em outros. Quando acontecer isso no processo, suspende o prazo, tá? Que situações são essas? Se houver um obstáculo criado em detrimento, em prejuízo de uma parte. Então, vamos pensar ali que a parte ré prejudica ali, pratica um ato que prejudica o autor. E o autor, porventura, não consegue se manifestar no processo. Por quê? Porque esse ato prejudicou. O que vai acontecer? O juiz vai estabelecer que vai ser suspenso o prazo para o autor se manifestar por conta desta aí possibilidade de prejuízo, tá? Ou nas hipóteses do 313. O 313, que né, você vai estudar em outro momento, ele estabelece hipóteses que o processo tem que ser suspenso, como, por exemplo, se houver a morte de uma das partes, ou do procurador das partes, do advogado, tá? Ou se as partes, de repente, estão tentando uma autocomposição. São hipóteses específicas estabelecidas ali na lei e, nesse caso, então, suspende também o curso do prazo e volta a correr depois que aquele problema tiver sido regularizado. Recomendo que você faça uma leitura, mesmo que ele não caia na sua prova, é importante que você leia, né, para você compreender, para você saber quais são essas hipóteses, tá? E vai ser restituído o prazo por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Bugou agora. Calma, é o que eu te falei que acontece na suspensão, lembra? Ah, já correram, era um prazo de 15, passaram 5 dias, vai suspender os prazos, quando retorna o curso do prazo, vai contar aqueles 10 que faltavam, que é o tempo que faltava para complementar, né, o tempo complementar que faltava para dar o tempo total ali do prazo, tá bom? É exatamente isso. Bom, prorrogação de prazos pode acontecer? Aqui é diferente. Aqui, então, o prazo é de 15 dias, esgota o prazo. É possível que, em situações específicas, o juiz prorrogue, conceda um prazo maior para as partes? Sim, mas vamos ver quais hipóteses isso pode acontecer. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar os prazos por até 2 meses. Então, numa situação que a gente tinha ali um prazo de 15 dias, o juiz pode prorrogar por até 2 meses, porque é uma situação ali, né, de um local que está de difícil transporte, de difícil acesso, então o juiz prorroga. Veja que aqui a lei estabelece o máximo desta prorrogação, que é até 2 meses. Então, se era um prazo de 15 dias, ele pode estender aí até 2 meses, tá? O juiz pode reduzir prazos e a resposta é depende, tá? O que depende? Se é um prazo peremptório. A gente pode dizer que o prazo peremptório é aquele que está na lei. Então, por exemplo, as partes têm ali o prazo de 15 dias para apresentar o recurso de apelação. O juiz pode ali, no caso concreto, querer resolver aquilo logo e falar, ó, aqui no meu processo, aqui no processo de vocês, a apelação é prazo de 10 dias. Não pode. Por quê? Porque é vedado, é proibido ao juiz reduzir prazos peremptórios sem que as partes concordem. Se as partes concordarem, tudo bem. Mas, em regra, não pode, tá? Em situações de calamidade pública, juiz pode prorrogar prazos? Pode, é bastante comum que isso aconteça. Nesse caso, ele pode prorrogar para além dos 2 meses, então ele não precisa ficar ali no limite dos 2 meses. Então, situações, por exemplo, em determinados períodos do ano, a gente sabe, tem chuvas ali que causam enchente. Em determinadas regiões, causou uma enchente, tumultuou ali tudo, o fórum está
impossível ali de trabalhar, o juiz, nesse caso, pode prorrogar os prazos? Pode. Pode ser por mais do que 2 meses? Pode. É óbvio que ele vai justificar no caso concreto, mas pode acontecer, tá bom? Bom, beleza. Ainda, isso é uma questão que cai muito em prova, e eu quero que você entenda. Passou o prazo, deu ali os 15 dias para a parte apelar, a parte não apela. É preciso ali uma declaração do juiz dizendo, extinguiu o prazo para a parte, extinguiu o direito da parte de praticar o ato porque escoou o prazo de 15 dias? E a resposta é não. A regra é, decorreu o prazo, automaticamente está extinto o direito da parte de praticar aquele ato ou de emendar um ato processual. Tá? Não é necessário, independentemente de declaração judicial. Então, não é necessário uma declaração judicial nesse sentido. Vai ficar assegurado, porém, a parte, né, provar que não realizou esse ato por justa causa. Então, a parte pode ainda, né, se valer de uma justificativa, que seria a justa causa, que eu já vou te falar o que é. Não é simplesmente falar, não me manifestei porque esqueci, né? O advogado fala, eu estava com muito trabalho ontem, meu Deus, estava com tanto trabalho, não me manifestei. Então, juiz, devolve o prazo para mim. Não é assim, tá? A justa causa tem que ser um fato ali concreto que a gente já vai ver o que é. O que a gente tem aqui? A chamada preclusão temporal. Preciso decorar esse nome? Não. Eu quero que você entenda. Preclusão temporal significa que precluiu, a parte perdeu o direito de se manifestar porque o tempo passou, certo? Atingiu ali o prazo, a parte não se manifestou, preclusão temporal, tá bom? O que é a tal justa causa? Como eu disse para você, não é qualquer causa. A justa causa é um evento alheio à vontade da parte que teve como consequência impedir, né, que ela pudesse praticar o ato. Praticar o ato por si mesmo ou nomear alguém para praticar em seu nome, que seria a questão do mandatário. Tá? Sempre que eu falo em mandatário, é a situação em que eu constituo ali alguém como meu procurador para a pessoa falar em meu nome. Não deu para a parte nem praticar o ato e nem nomear alguém para praticar. É uma justa causa? É, desde que seja um evento alheio à sua vontade. Então, uma situação que era comum no passado, hoje a gente tem bem menos, mas no passado, greve do banco. Fez greve no banco, a pessoa não conseguia, por exemplo, né, os bancos todos estão em greve, a pessoa não conseguia ali pagar a guia de recolhimento das custas do recurso. Então, ela não pôde praticar aquele ato. Por quê? Por conta de um fato alheio à sua vontade, a greve. Eu falei que hoje não é muito comum, né? Porque hoje a gente paga as coisas por transferência, Pix. O banco não precisa estar aberto, tá? Mas antes acontecia. E essa era uma situação que configurava justa causa, com certeza. Situação da enchente, que eu falei para você. Vamos pensar que o juiz não ali, né, não ainda definiu se vai suspender os prazos. A parte não consegue se manifestar. Por quê? Porque houve ali, né, uma situação que acabou com uma cidade. É uma justa causa? É um evento alheio à vontade da parte que impediu que ela praticasse aquele ato, que ela comparecesse na audiência, que ela entregasse um documento, enfim. Tá? Configurou a justa causa, o juiz acolheu, falou realmente, passaram 15 dias, a parte não pôde apresentar o recurso porque, né, teve essa justa causa. O que o juiz vai fazer? O juiz, segundo o CPC diz, lá no 223, ele vai permitir à parte que pratique este ato num prazo que ele vai determinar. Então, ele concede um prazo para a parte praticar o ato. Tá? Então, não é assim, acabou, já era, não. Ou, não, agora tem 15 dias. Não, o juiz vai analisar e ele concede, então, um prazo para a parte poder se manifestar ali no processo, tá bom? Bom, como é que a gente conta prazo no CPC? Cuidado! Por que cuidado? Porque eu sei que vocês também estudam processo penal. E muitas vezes existe uma confusão, porque é diferente a contagem de prazos no processo penal. Portanto, muita atenção aqui. No processo civil, a contagem de prazos é feita da seguinte forma: exclui o dia do começo e é incluído o dia do vencimento. Tá? Então, eu conto ali a partir do próximo dia depois. Então, vamos com calma aqui. Publicou, presta atenção, publicou um despacho hoje, tá? Supõe, 7/3. Supõe que é uma segunda-feira. Suposição.
Vai contar o prazo a partir de quando? Lembra, publicou, então começa a contar. Hoje, 7, já é o primeiro dia do prazo? Não. Por quê? Porque exclui o dia do começo. Então, até eu teria que seria o primeiro dia, né? Porque saiu hoje, publicou, começa a contar o prazo, mas para contagem efetiva eu excluo esse dia. E aí eu vou ter que contar um prazo de 5 dias. Lembra? Segunda-feira, publicou hoje, não vai contar. Então eu tenho dia 8, terça, 9, quarta, vou pôr até aqui para você. 8, terça, 9, quarta. Tá contando meu prazo, né? 10, quinta, 11, sexta, e aí vem um final de semana. Lembra? Só conta em dias úteis, não conta o final de semana. 12, 13, vou para o dia 14 do 3, que é a segunda-feira, e aí sim eu cheguei no quinto dia do meu prazo. Conta este quinto dia? Conta. A parte precisa se manifestar até, portanto, dia 14, porque inclui o do vencimento, tá? Então, esta é a regra de contagem de prazos no processo civil. Cuidado com isso, como eu disse, para não confundir com outras matérias. Pode haver uma disposição em contrário sobre a contagem de prazos? Pode, não é comum, mas pode acontecer. Se não tem o juiz determinando nada, que seria uma disposição em contrário, a gente vai contar conforme essa regra do 224, tá? O dia do começo do prazo, como a gente viu, será protraído para o dia útil seguinte se coincidir com o dia em que o expediente for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Aqui tanto o dia do começo quanto do vencimento. Pro, não entendi esse parágrafo primeiro. Simples. Prazo começa a contar dia 8, não é? É. Vamos pensar que no dia 8 houve um problema no fórum. Houve um problema lá no fórum, acabou a luz, o fórum teve que fechar bem mais cedo. O fórum fecha às 19, teve que fechar às 15 horas. Nesse caso, esse vai ser o último dia do prazo, o prazo vai começar a contar dia 8? Não, o prazo vai contar a partir do dia 9. Por quê? Porque foi encerrado antes o expediente do que comum. Ao contrário, no último dia do prazo, lá no dia 14, o fórum iniciou o trabalho mais tarde. Os funcionários do fórum só foram trabalhar a partir das 14 horas, por algum fato específico ali. Esse vai ser o último dia do prazo? Não, aí a gente jogaria para o dia 15. Por quê? Porque tanto o dia do começo quanto do vencimento, eles vão para o dia útil seguinte, se o fórum tiver aí, né, for reduzido o seu horário, seja porque fechou antes, fechou mais cedo, seja porque abriu mais tarde, tá? Costumo até dar um exemplo que é bom de vocês lembrarem. Quando tem jogo da Copa, lembra quando tem jogo da Copa do Mundo? Tem alguns anos, a cada 4 anos acontece isso. E aí a gente às vezes tem modificações no expediente, porque dia de jogo do Brasil, né? O fórum vai abrir mais tarde, dependendo da hora do jogo, fechar mais cedo. Essa é uma situação. Se o prazo da parte fosse naquele dia do jogo e o fórum vai fechar mais cedo, vai para o próximo dia útil seguinte. Se fosse o primeiro dia do prazo, a mesma regra. E ainda, agora, enquanto a gente fala aí, né, de comunicação eletrônica, se a gente tiver um problema no sistema, o que vai acontecer? Também joga o prazo para o próximo dia útil seguinte, porque às vezes o sistema, né, dá ruim ali, o sistema cai, e aí então também temos essa regra de protrair para o próximo dia seguinte. Bom? O 224 fala para nós ainda o seguinte, parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Pro, agora bugou. Não bugou não, não bugou não. Vamos de novo aqui no nosso exemplinho. Eu falei, lembra, né, que a gente pensar que teria publicado um despacho no dia 7. Vamos pensar diferente. Não foi publicado, não, no dia 7. Foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico. O que significa isso? Que já está disponível o despacho, mas ainda não é considerada publicação no dia 7. E por que não é, Pro? Porque diz a regra no CPC que quando o despacho é disponibilizado num dia, ele só considera-se publicado no dia útil seguinte, no primeiro dia útil seguinte. Então, volta aqui comigo. Disponibilizou no dia 7.
Considera-se publicado quando? Dia 8, no dia útil seguinte. Então, aqui é diferente. Qual é o primeiro dia do prazo agora, da minha contagem de prazo? É dia 8? É dia 9, porque lembra que eu excluo o primeiro dia do prazo, então publicou seria o primeiro dia, mas para eu contar o prazo, eu só começo no dia 9. Por quê? Por conta desta regra do 224. No exemplo que eu te dei anteriormente, tinha publicado no dia 7. E aí a gente pode pensar que foi disponibilizado na sexta-feira. Então lembra que eu falei aqui era uma segunda, né? E aí a gente volta no tempo. Então disponibiliza no dia 4, considera-se publicado na segunda, porque o dia 4 era uma sexta, e aí começa a contar o prazo no dia 8. Mas nesse exemplo que eu trouxe agora, não. Disponibilizou 7, publicou dia 8 e aí começa a contar no dia 9. Tá? Por quê? Porque a gente tem que dar esse um dia de diferença. E o parágrafo 3º diz que a contagem de prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Tá? Finalmente, o artigo 225 fala que se a parte renunciar... Deixa eu apagar aqui esse monte de coisa que eu deixei no seu material e depois você vê com calma e anota, só para não bagunçar. Que eu quero falar aqui do 225 para a gente fechar. A parte poderá renunciar ao prazo que foi estabelecido em seu favor. Então, a parte pode renunciar a um prazo exclusivamente estabelecido para ela, desde que faça isso de maneira expressa. Então, a parte precisa expressamente dizer que ela está renunciando, ou seja, ela está abrindo mão deste prazo. Desde que seja um prazo que é para ela. Então, por exemplo, uma situação que só cabe recurso para a parte que perdeu, esse é um prazo exclusivo dela, para que ela renuncie a este prazo, tem que fazê-lo de forma expressa. Beleza? Bom, com isso eu encerro mais uma aula aqui de processo civil com você. Agradeço a sua presença comigo aqui no Vencendo Concursos e a gente se encontra em breve numa outra oportunidade. Antes de finalizar, quero deixar aqui para você meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida, camilacuri_prof, me adiciona lá no Instagram, se ainda não estiver lá, vou ficar feliz de saber que você está aqui comigo no Vencendo Concurso, deixa eu deixar aqui ela cheia, e aí você pode me mandar a dúvida por lá, tá bom? É isso então, eu te vejo num outro momento por aqui, e a gente se fala então, até lá! Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Escrevente TJSP. E olha só, eu tenho uma excelente notícia, né? Você quer continuar estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então fica até o final, tem um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar esse finalzinho. E eu sei que você vai ficar aqui comigo, porque se você chegou até aqui assistindo a esse vídeo é porque você gostou da aula, não é verdade? Então vale a pena você ficar mais alguns minutinhos. Eu tenho algo para te dizer. Nós criamos o Gabaritando Escrevente TJSP para que você seja aprovado nesse concurso Tribunal de Justiça. São 400 vagas imediatas, mais toda a lista de habilitados que eles vão provavelmente chamar no decorrer do prazo de validade do edital do concurso. E eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens de você se tornar membro aqui, aluno do Vencendo Concursos, para o concurso do TJ. Então visualiza aí comigo. Olha só, vantagens do curso preparatório. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Isso significa dizer que no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você rapidinho aí, coisa de 1 minuto, 2 no máximo, tá? Você recebe na sua caixa de mensagens. Normalmente, chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir para o spam ou para promoções. Então dá uma olhadinha nesses 3 lugares, tudo bem? Além disso, você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E melhor, hein? O curso terá validade aí de 1 ano de acesso. E sabe por que isso é uma grande vantagem? Eu vou te explicar. O edital que foi publicado foi o edital para a comarca da capital.
tudo bem? Então, as vagas estão vinculadas à comarca da capital. O que isso significa? Significa que provavelmente, em breve, teremos um outro edital do concurso da EJ de São Paulo para o interior, que é normal. Inclusive, no edital anterior, eles tinham unificado, ok? Saiu um edital com vagas para a comarca da capital, litoral e interior. Provavelmente, né, por conta de ser agora só vagas para a capital, provavelmente nós teremos mais para frente um edital para o interior. Então, esse curso é válido tanto para um como para outro, porque a matéria é a mesma, né? Então, essa é a grande vantagem de você adquirir o curso por aqui e tendo acesso durante um ano. Bom, você vai ter teoria e questões comentadas no curso. Aliás, são centenas e centenas de questões comentadas pelos nossos professores e isso faz toda a diferença na sua preparação. Você também terá material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram para as aulas, porque as aulas são em vídeo, tá? Para você aproveitar melhor ainda o seu curso preparatório. E olha só, gente, essa novidade. Bônus! Você terá 3 bônus incríveis aqui só no Vencendo Concursos, hein? Caderno de questões gabaritadas. São milhares de questões gabaritadas para você treinar, exercitar, tudo bem? Então, no decorrer aí do seu estudo, você vai resolvendo as questões do caderno de questões. Por que isso? Para você não ter que sair da nossa plataforma. Você vai encontrar tudo o que precisa. Além disso, você também terá direito a 2 simulados que faremos. Esses simulados são questões comentadas em vídeo. Olha que top! Você recebe seu simulado, você faz, recebe também o gabarito, evidentemente, e depois nós publicamos aí os vídeos comentados pelos professores, ok? E essa é uma grande novidade também, gente. 10 aulões ao vivo você terá direito, tá certo? São 10 aulões ao vivo. Isso aqui é fantástico. A partir de março, tá? Nós vamos começar com esses aulões ao vivo, porque vamos dar um tempinho para você ir assistindo as aulas e aí começaremos a marcar os aulões, beleza? São mentorias que nós vamos fazer das matérias, tá? Então, a gente convida um dos professores, por exemplo, professor de português, professor Dorival Conti Júnior, vai marcar uma data e ele vai ministrar uma aula ao vivo para sanar dúvidas, trazer mais questões, ok? Para vocês. Isso é fantástico, tá? Também teremos aqui um grupo de estudos, um grupo no WhatsApp, melhor dizendo, tá? Grupo de estudo, não sou muito fã, não. Acho que você tem que estudar, é individual, é assim que passa em concurso, é assim que eu passei, e é assim que eu conheço que as pessoas que passaram em concurso também, tá? Mas um grupo do WhatsApp é interessante, não para você ficar interagindo, mas para você receber as notificações, atualizações. Beleza? Olha só, pessoal, o valor desse curso preparatório com todas essas vantagens que você está vendo. Valor de lançamento, hein? De R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Mas olha o que a gente aprontou. Você vai entrar em contato conosco e vai receber um cupom de desconto especial de 20%. E esse cupom é válido até o dia 20 de fevereiro, tá? Então, você está me assistindo aí, é antes do dia 20 de fevereiro, corre e solicita o seu cupom de desconto. O que vai acontecer? Esse valor que já estava em conta, R$ 247, vai ficar mais em conta ainda. Com cupom de desconto, o curso vai cair para R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Tudo bem? Como que você vai fazer para adquirir o seu cupom de desconto? Você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, Central de Atendimento, 11 97465 6052. Tudo bem? Aí um dos nossos consultores vai atender você. Você fala assim, ó, quero o meu cupom do TJ. E aí ele vai encaminhar um link especial para você utilizar e também um cupom de desconto que você vai aplicar. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, ó, comece logo seus estudos. Se você, por acaso, estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de fevereiro, clica no link abaixo aí, na barra de descrição, vai ter o link do curso preparatório, você será redirecionado e por lá você conseguirá fazer a sua matrícula no valor, né, de R$ 247. Ou entre em contato pelo WhatsApp, quem sabe tente aí algum desconto, se não for 20%, converse lá com os nossos consultores para ver o que eles conseguem para você, tá bom?
Gente, um grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, na próxima oportunidade. Continua firme e forte aí que vai dar tudo certo. Você será aprovado nesse concurso. Principalmente fazendo parte aqui do Vencendo Concursos, porque aqui você vence. A gente tem vários depoimentos aí de alunos que já foram aprovados, inclusive nas primeiras colocações. Então vem estudar aqui com a gente. Valeu e até mais!